amantes da comida pantaneira. Hoje nossa oficina é lanche, merenda, coisa boa demais. Mais uma vez a gente está aqui no Espaço Gourmet da Kamikaze, no Shopping Campo Grande. Nosso muito obrigado. Muito obrigada também ao nosso parceiro Beber e Comer MRC. Hoje a gente vai começar com uma receita muito especial, que é a saltenha. Então vamos fazer uma massa bem gostosa, um recheio bem temperadinho, finalizar com uma saltenha bem crocantezinha, colorida por cima, tostadinha. Então vamos lá, não vamos demorar não, vamos começar aqui a botar a mão na massa literalmente. A gente vai colocar aqui a farinha de trigo, o colorau, nosso açúcar e a gente vai misturar primeiro aqui os nossos secos. Pitadinha de sal. Na verdade não é bem pitadinha, né? O sal é a seu gosto. Então, acrescenta. Vamos misturar bem esse conteúdo. Misturei. Vou acrescentar aqui na massa a nossa água e o óleo, que tem que estar quente para poder a gente escaldar um pouco essa farinha, tá? Então, o meu óleo já tá aqui aquecido. Vou colocar. E vou colocar também a água. Misturei. Vou começar aqui a escaldar a nossa farinha. Preparar essa massa para sova. Mas é uma massa que não vai precisar sovar muito. A gente só vai mesmo incorporando aqui os ingredientes. Misturar bem, porque muitas vezes a incorporação da farinha é justamente a sova. Então, às vezes a gente pensa assim, a gente olha, fala, ai, precisa mais, menos ingrediente, é porque a gente não está sovando o suficiente. Então, a gente vai precisar sovar aqui para incorporar essa massa. Eu vou transferir para a bancada para poder facilitar essa sova. A bancada limpa. Vou transferir a massa para ela poder agregar. A gente fazer essa junção aqui dos ingredientes, a água, o óleo, o açúcar, o colorau. É muito importante a gente fazer esse processo. A massa precisa sovar um pouquinho. Massa a gente tem que ter um pouquinho de paciência na hora de fazer essa incorporação. Às vezes a gente acha que não vai dar certo, fica meio estranho assim, a receita não fica muito... Mas vai dar. Vai na sova, coloca o peso do corpo para poder ir adicionando os ingredientes. Vai juntando aqui, ó, os farelinhos, incorporando. A massa vai sendo tingida com o colorau. Então, esse processo é importante para ir agregando os ingredientes. Essa sova de massa, de salgado, de pão, a gente precisa para ir desenvolvendo o glúten da farinha e ele cumprir o seu papel, que é deixar a massa mais levinha. A gente não quer uma massa densa, pesada, a gente quer uma massa levinha, bonita. Então, vou sovando, tá vendo que o ingrediente seco já vai sumindo.
vai incorporando, vai ficando uma massa mais macia. Sovei, incorporei os ingredientes. Essa massa vai precisar descansar refrigerada. Então a gente vai colocar num saquinho, colocar na geladeira e vai preparar o recheio enquanto isso, tá bom? É muito bacana a gente fazer, por exemplo, o recheio da saltenha no dia anterior. Por que é legal a gente fazer isso? O recheio vai descansar bem, vai incorporar os sabores, vai condensar, os sabores vão ficar mais evidentes. E a gente utiliza também um processo mais devagar de cocção no forno, porque a gente não pode usar um recheio quente na massa. O recheio tem que estar frio para a gente poder montar a saltenha e aí sim levar para assar. Então aqui terminei de sovar a massa da saltenha, vou colocar numa embalagem plástica. Pode ser um filme plástico, um saquinho. Vamos deixar essa massa descansar na geladeira e a gente vai começar o preparo do nosso recheio. Com a mãozinha, vamos começar o nosso recheio. Dá uma limpadinha aqui, né? Que ninguém merece trabalhar assim. Tem que ser tudo limpinho, bonito pra vocês. Então, mãozinha limpa, um pouquinho de farinha, mas mão de cozinheiro é assim mesmo. Então a gente vai fazer um refogado na panela com azeite, fiozinho de azeite. Vamos começar a fazer aquele processo que a gente adora, que é botar a cebola pra suar. Então, ó, cebola. Esse barulhinho maravilhoso. Enquanto a cebola tá aqui dando essa suadinha, dando essa reduzida, eu vou falar com vocês a respeito da nossa batata. A gente vai precisar colocar no recheio uma batata cozida. Você vê que ela tá cortada em cubinhos e cozida também num ponto não muito mole, ela fica firminha. Essa batata, ela só vai entrar no nosso recheio quando já estiver tudo frio. Porque se a gente adicionar a batata agora no recheio quente, ela vai desmanchar e a gente vai perder, né, essa crocância que a gente quer com a batata no recheio. Então aqui a batata já está cozida, né, já está refrigerada, está friazinha, porque a gente vai utilizar quando o nosso recheio principal, a parte principal aqui que a gente vai refogar, já estiver frio. A mesma coisa com a uva passa, que a gente também só vai adicionar ao final, e as nossas azeitonas, também a gente só vai adicionar no final, depois que estiver tudo friozinho. Então, tô aqui refogando a nossa cebola. Tá subindo aquele cheirinho gostoso. Eu vou colocar aqui na panela a nossa proteína de soja texturizada miúda. A gente usou a proteína de soja média na nossa receita de locro pantaneiro e agora a gente está usando a proteína de soja texturizada miúda. Essa proteína de soja já está lavada e hidratada. Então, ela já passou por aquele processo de colocar no refratário com água fervendo, um suco de limão, deixou ali descansar 20, 30 minutos, escorro essa água, lavo em água corrente e espremo bem a proteína, para ela ficar assim, sequinha, e a gente conseguir que ela absorva o sabor que a gente quer, que vai estar aqui na panela. Então, a gente vai colocar agora a proteína hidratada. Perfeito. Vamos colocar aqui é o melão, um cheiro verde. E sal. Nosso salzinho.
Quero temperar aqui com um pouco de cominho e um pouco de colorau. Mais um pouco. Você pode pegar pra mim, amigo? O vasinho mesmo, eu mesma meço aqui. O colorau e o cominho. Aqui o cominho. E a pimentinha do reino. E a pimentinha do reino, que é sempre bom, né? A gente acrescentar na hora. Então, vou dar uma moída aqui. Na pimentinha. Vou botar um pouco de cominho. E um pouco de colorau para trazer sabor e cor. Perfeito. Refogamos aqui a nossa proteína de soja, miudinha. É um refogado rápido. Então, esse refogado aqui vai resfriar. Então, ele já tá aqui bem cozidinho. Então, esse refogado aqui vai resfriar e a gente vai adicionar os outros ingredientes frios também. A batata cozida, como eu falei, a uva passa e as azeitonas. Eu já tenho um recheio aqui friozinho, bem incorporado já em sabor. Vai ser esse que a gente vai utilizar agora para rechear as nossas saltenhas. Vou botar para cá o nosso recheio. Preciso do rolo de massa. O teu? O rolo de massa eu vou precisar. Para poder modelar a saltenha. E uma assadeira para poder botar a saltenha pronta. O tamanho. Aqui na nossa geladeira já peguei o nosso recheio finalizado, friozinho, como a gente precisa para poder fazer a modelagem da nossa saltenha. Então aqui já tem as batatas adicionadas, a uva passa e as azeitonas, junto com a proteína de soja que a gente refogou aqui com a cebola e o cheiro verde e os temperos secos, tá? Eu vou deixar aqui e a gente vai, muito obrigada, começar aqui ó, o processo de abrir a massa para cortar a nossa saltenha, rechear, modelar e pôr para assar. Então, levemente untado. Vou precisar de um pouquinho de farinha de trigo e uma medida de um pratinho pequeno para fazer o corte da nossa saltenha. Um prato, tipo um prato de... Pronto, peguei um pratinho para servir de molde pra gente cortar a circunferência da nossa saltenha. Vou pegar uma faquinha pra gente poder fazer esse corte. Essa farinha de leite leite vegetal? Ah, não, leite vegetal é pra... Ah, e aqui é açúcar, né, amigo? Açúcar. Tá bom. A nossa receita está descansando na geladeira. Eu vou pegar agora a massa, a gente vai pegar porções. A gente vai pegar porções da massa, vai abrir, vai fazer essa modelagem e eu vou ensinar a rechear e fazer o formato da saltenha. Quanto mais tempo a massa descansar, por exemplo, se a massa puder descansar 1 hora, é um descanso bacana porque a gordura ela endurece e quando ela vai pro forno, ela vai derretendo mais devagar. Então a gente tem um resultado final da saltenha melhor. Então vou pegar aqui uma porção de massa. A gente vai abrir essa massa. Vamos tentar abrir já no formato mais circular, para poder facilitar na hora que a gente for fazer o corte no tamanho que a gente precisa. Não vamos abrir muito fina,
tá? Você vê que é uma massa que abre com facilidade, mas a gente não vai abrir muito fininho. Então, uma espessura média. Pegar o prato, vou colocar aqui e vou fazer o corte da massa. É um lanche maravilhoso, super saboroso. Pronto, a gente já tem aqui o nosso disco. Agora a gente vai rechear e fechar essa salteira. Então vou colocar aqui o recheio mais ao centro. Vamos rechear. Fazer bem recheadinho, né, gente? Dá um capricho aqui nessa salteira. Bem recheadinha. Pronto, perfeito. É muito bacana também se a gente puder colocar o chili nesse tempero da saltenha, porque a saltenha ela tem, né, um recheio levemente apimentado. Então a gente pode usar o chili em pó para poder, na hora que a gente estiver refogando a nossa PTS, a gente colocar para dar essa picância, essa ardência. Então a gente vai juntar aqui, fazer tipo um pastel, formato de um pastel. E a gente vai dobrando aqui a pontinha por cima do nosso dedo, do dedão, para poder fazer aquela ondinha da saltenha. Então, a gente bota o dedão aqui só para marcar e vai fazendo, virando aqui para vocês verem, vai fazendo aqui a voltinha, que é bem característica da saltenha. Fazendo a massa. Esse tamanho que eu peguei, que é um prato, né, de sobremesa, um prato de café, dá uma saltenha para tamanho lanche, né, que é o que a gente está fazendo. Afinal de contas, a gente está fazendo lanche, né? A gente pode assar assim, deitadinha, ou a gente pode também modelar para ela ficar em pezinha. Eu vou assar assim, que eu acho que vai ficar bem bonito para poder mostrar para vocês. Vou transferir aqui para um refratário, para uma assadeira levemente untada com óleo, que ela já tem, né, a própria gordura. Então, vou colocar aqui. A gente vai fazer uma mistura para poder pincelar aqui em cima dessa saltenha e fazer aquela coloração, né, e aquele brilhinho, como se a gente tivesse passado um ovo batido, que costuma ser passado, né, por cima dos salgados. Então, eu vou misturar aqui o melado de cana com um pouquinho de leite vegetal. O melado vai trazer a cor, né, que a gente precisa na hora que esse açúcar caramelizar lá dentro do forno. E o leite vegetal ajuda também a trazer um pouco mais de umidade. Preciso de um pincelzinho para poder pincelar aqui minha saltenha. Misturo bem, incorporo, faço meleira, porque eu sou assim. Não fizer meleira, não é Chef Ju. Mas eu faço meleira, mas faço coisa gostosa. Então, tô perdoada. Chefe Ju, e quando fez a adaptação dessa receita, uma pergunta que eu queria te fazer. Sim. Ela é característica de que região do Mato Grosso do Sul? Ela está presente em todas as regiões? Então, a primeira vez que eu comi as saltenhas assim, dessa forma, foi quando morei em Corumbá. Né? Lá tem uma influência, porque como é fronteira com a Bolívia, então tem uma influência, né, dos bolivianos muito forte. Então lá é bem comum esse tipo de saltenha, de empanada, digamos assim. Mas a gente encontra, nos lugares que eu já morei, Corumbá, Dourados e Campo Grande, já encontrei esse tipo de salgado para lanche, sem problema. Característica. É. Obrigado. Então a gente misturou aqui o leite vegetal com o melado, já ficou com uma coloração mais amarronzada. A gente vai pincelar aqui a nossa saltenha. Bem bonitinho.
E aí a gente vem aqui com o pulo do gato. Por que eu faço tanta meleira assim, né, gente? Por quê? É porque eu sou grande, eu ocupo espaço. Esses potinhos pequenos não me contêm. Aí eu extravaso. Nosso pulo do gato aqui vai ser, aqui eu tenho um açúcar bem batidinho, refinado, bem fininho. Eu posso usar um açúcar demerara pulverizado para fazer esse pozinho aqui bem fininho. E a gente vai polvilhar de leve aqui em alguns lugares, só para fazer aquela coloração um pouco mais amarronzada que a gente vê na saltenha, uma diferença de cores. A gente vê um toque assim mais marrom clarinho, a gente vê um marrom mais escuro. Então são esses processos de caramelização diferentes dos açúcares que vão fazer isso. Vou fazer mais uma unidade pra gente ver como é a modelagem e já vou levar pro forno pra gente ver como é que fica a nossa saltenha assada. Então vou pegar mais um pedaço aqui de massa. Vou devolver o restante aqui pra geladeira, pra ela ir resfriando enquanto eu faço isso. A depender da superfície que você vai abrir a receita, não precisa nem farinhar. Você vê que eu tô abrindo aqui numa superfície meio plástica, então não precisei nem colocar farinha na base, ela já abre, já solta com facilidade, bem tranquilinho. Então, abri com o meu rolo de massa, famoso quebra-coco, é esse aqui, ó. É um rolo de massa. Botei de novo aqui o formato, corto. Se você quiser fazer em tamanho coquetel, você pode fazer com pires. Se você tiver aquele cortador de pastel também, pode usar para poder fazer esse formato. Mas o tamanho de pires fica mais parecido com um coquetel. E esse tamanho do pratinho de sobremesa ou de café, a gente usa para fazer esse tamanho lanche. Então, abri, vou rechear novamente. A gente sempre tenta colocar, como é esse recheio mais soltinho, então a gente tenta pegar todos os itens que a gente colocou no recheio. Então, lembra de colocar os pedacinhos de batata, conferir se tem um pouquinho de cada coisa. Tem os pedacinhos de azeitona, se tem a uva passa. Então você vai olhando aqui, conferindo para ver se está bem distribuído o seu recheio. Gosto de fazer bem recheada, não gosto de lanche mais vento do que recheio, não. Tem que fazer um negócio caprichado, né? Já que é para comer, vamos comer bem logo, vamos comer direito. Então, fecho tipo pastel. Você viu, é uma massinha tão úmida que a gente não precisa nem colocar água para selar as pontas. Como a gente faz com pastel, por exemplo, às vezes a gente precisa, né, colocar um líquido para selar. Aqui não tem necessidade. E o recheio tem que ser assim, mais sequinho mesmo, porque a gente não quer que vaze. Então, fechei tipo pastel, começo a fechar agora, a fazer as ondinhas. Boto o dedo, cubro com a massa. Boto o dedo, cubro com a massa. E aí eu vou fazendo esse movimento aqui na saltenha para fazer esse desenho, que é um desenho bem característico das saltenhas, das empanadas argentinas também, costuma ser assim, essa configuração. A gente fala que tem um outro tipo de dobra, que é a dobra do preguiçoso. Pois eu vou ensinar a vocês como é que faz essa dobra, que é uma dobra mais simples, mas a gente perde essa beleza, né? Que é esse fechamento da empanada fazendo essas ondinhas, essas voltas. Então, vou colocar aqui na assadeira, vou pincelar também com a mistura de leite vegetal e melado. Faço isso em toda ela, toda a superfície, para dar hidratação, dar cor, fazer uma casquinha crocante também, como a gente quer. E aquela polvilhadinha de um açúcar bem fininho, para em alguns pontos a gente mudar a coloração dessa saltenha. Fiz isso, meu forno já está pré-aquecido, vou levar a saltenha para assar e a gente vê logo mais na nossa mesa o resultado dessa saltenha assada.
tá bom? Segunda receita da nossa oficina de lanches do Veganeira. A gente vai fazer uma coisa que eu amo, pastel de feira. Ai, meu Deus do céu, um pastel fritinho, quentinho na hora. Nossa, bom demais. Então, a gente vai fazer uma receita de massa aqui, que é uma massa muito gostosa para poder fazer esse pastel. Já tô aqui aquecendo o nosso óleo. Então, no refratário, eu vou colocar uma parte da minha farinha de trigo. Não vou colocar a farinha toda de uma vez. A gente vai colocar uma parte primeiro. Vou deixar uma quantidade para ir adicionando aos poucos depois. À medida que eu for sovando, eu vou vendo a necessidade de colocar mais farinha. Então, eu coloquei a farinha. Vou colocar sal. Vou acrescentar cachaça para poder fazer aquela pururuca, aquele crocante gostoso no pastel. E óleo, bem pouquinho, só para dar trazer um pouquinho de gordura para a receita, para a massa. Água. Pitadinha de açúcar. Perfeito. A gente vai começar a misturar esses ingredientes aqui. E aqui, ó, por exemplo, já tô vendo que precisa colocar um pouco de farinha. A massa ainda tá muito mole. Então, pego um pouco mais da minha farinha, adiciono aqui, torno a misturar. Pastel de feira é um pastel que realmente conseguiu ficar famosérrimo, acho que em todo lugar, porque tem nada melhor do que você ir na feira, fazer suas compras, comprar suas frutas, suas verduras, seu tofu, depois você para assim na barraquinha para comer um bom pastel de palmito, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Nossa, é bom demais. O recheio do pastel vai ser da sua preferência. Você pode colocar pedacinhos de queijo vegetal, misturado com orégano, por exemplo, uns pedaços de tomate para fazer tipo pizza. Você pode fazer, como eu estou fazendo aqui, um refogado de palmito, que é bem simples, é só o palmito mesmo, desfiadinho, com vários temperos. Você pode usar a sua criatividade para rechear o seu pastel da forma que você quiser. Calabresa vegetal, algum tipo de presunto vegetal também, você pode misturar. Pode fazer o pastel doce, queijo com goiabada. Vou transferir a massa para a bancada limpa. Vou começar a sovar para a gente ver se ainda precisa de farinha. Então, vou incorporar aqui esses ingredientes. Olha, ainda tá uma massa que tá grudando muito na mão, tá vendo? Eu vou botar mais um pouco da minha farinha e vou sovar. Aí, esse processo aqui de sova, eu acho que já vai ser suficiente para chegar na textura que eu preciso da massa de pastel. Então, talvez eu não utilize toda a farinha. Isso depende muito da farinha que você vai utilizar, a marca de farinha que você vai utilizar, por exemplo, né? Porque as farinhas, elas absorvem a umidade de maneira diferente, depende do refino. Então, assim, é importante você ir fazendo esse processo de avaliar a sua massa enquanto você está sovando. Não coloca toda a farinha, porque pode ser que desande a receita. Então é importante, olha aqui como ela já tá soltando da mão, né? Eu nem precisei, ainda sobrou aqui, ó, praticamente 1/4 de uma xícara de farinha. E eu acredito que não vai ser necessário, porque só aqui na sova e nesse pouco de farinha a mais que eu incorporei, eu já tô achando suficiente pra gente abrir o nosso pastel. Ó. Bem boazinha, só vou dar mais uma polvilhada aqui na bancada para terminar de incorporar e vou abrir a nossa massa com o rolo para a gente cortar os pastéis. Eu tô usando aqui hoje, como eu falei, um recheio de palmito com um refogadinho de legumes, bem simples. Você pode fazer em casa o recheio que você quiser, tá livre.
para colocar o que você mais gostar no seu pastel de feira. Queijo com azeitona. Eu vou dividir aqui a massa em duas para poder facilitar na hora da gente abrir. Vou pegar o meu rolo de macarrão. A gente vai abrir o pastel bem fininho. O pastel não pode ser grosso, né? Pastel de feira, ele é um pastel fininho, bem crocante. A gente vai abrindo aqui a massa. A gente vai fazer um pastelzinho mais retangular. Então tenta abrir a massa mais ou menos já no formato que você vai cortar, que é para poder facilitar o aproveitamento da massa, para você não ter que ficar toda hora abrindo de novo, abrindo de novo. A massa vai perdendo a maciez quando a gente faz isso. Então aqui, já vi mais ou menos o quadradinho que eu vou formar, que é uma faquinha. Vou ver aqui, vou tirar aqui as pontinhas para poder deixar o mais quadradinho, mais retangular possível, para a gente poder modelar o nosso pastel. E eu acho que pastel de feira, uma coisa que não pode faltar é ter uma azeitonazinha dentro, né? Eu sempre gostei de uma azeitonazinha no pastel. Tô vendo aqui, a gente pode fazer um mega pastel, se for para fazer pastel de feira mesmo, aquele bem grandinho, caprichado, recheado, a gente rechearia aqui, fecharia. Então essa receita de massa daria para fazer 2 pastéis bem grandes. Mas aqui, pra gente facilitar a fritura e vocês verem como é que fica, eu vou cortar na metade, a gente vai fazer um mini pastel de feira. Então eu vou fazer render aqui essa massa. Tô usando aqui o meu recheio de palmito, um palmito desfiadinho com vegetais. Vou colocar no centro do pastel. O recheio frio, é muito importante que o recheio esteja frio, temperatura ambiente ou um pouquinho mais gelado, porque a gente não pode colocar recheio quente na massa porque acaba vazando, vai furar a massa e não é isso que a gente quer. Então, recheei aqui, vamos fazer bem recheado. Já vou fazer a segunda unidade aqui também, pra gente fechar os dois daquele formato bem clássico de pastel, que é com garfinho. Fazer aquele desenho bem artesanal, fechando o pastel, porque a carretilha pra gente cortar a massa fica muito linda e tudo igual, mas eu gosto de não ter esse padrão na hora de fechar. Cada um fecha como quer, com o garfo, faz o desenho que quiser. Aqui não é pastel de vento, é pastel de palmito, então bota recheio. Esse negócio de economizar recheio não, hein? Pronto, vamos fechar agora. A gente deixou aqui uma bordinha para a massa poder colar uma na outra. Então a gente vem aqui com a nossa massa, a gente cobre o recheio. Já dá uma leve apertadinha aqui para já ir grudando, modelando esse primeiro formato. Um pastel divinamente recheado. Aí a gente aperta bem assim em volta do recheio para não ficar muito ar. E quem é que não gosta dessa bordinha do pastel bem crocante na hora que a gente frita? Então eu gosto que fique com bem bordinha, para poder comer essa parte crocante sem o recheio. Segundo pastelzinho, fechei aqui. Já vou colando as extremidades. Vou tirar aqui para poder facilitar a visão. Vou fechando aqui a extremidade para ele não abrir no momento da fritura. Fiz isso, aí a gente vem agora para a etapa de fechar com o garfinho e botar para fritar. Então, vou aqui, ó, fazendo todo em volta do pastel com meu garfo, esse desenho tradicional. Porque aí cada um faz do jeito que quiser, o espaçamento que quiser. Ai, que lindo! Fechou. Não vai ficar um pastel igual ao outro. Cada um vai ficar diferente e esse que é o mais legal, porque a gente quer diversidade. Então, vamos fritar o pastel. Vou só lavar a mão pra gente fritar esse pastel agora.
Quem quiser trocar dicas, receitas de recheio para pastel, manda mensagem pra mim lá no @oibaianinha, que eu vou ficar muito feliz da gente fazer essa troca de ideias. Então, óleo quente, suficiente para fritura. Vou dar um leve confere aqui, pegar uma bolinha de massa, ver se tá ok. Tá ok, bom de fritar. Então, primeiro pastel, indo para o óleo quente. Cuidado, hein? Posiciona e solta devagar. O óleo não precisa espirrar. E aí, ó, uma dica bacana que me ensinaram numa feira lá na Bahia é você dar uma sacudidinha assim de leve no óleo para aumentar a quantidade de bolhas e o pastel ficar ainda mais crocante. Então, com cuidado, não é para sacudir o óleo para voar óleo para tudo que é lado, é só para dar aquela mexidinha de leve, para terminar de fazer mais borbulhas e a gente fritar o pastel e ficar bem crocante. Eu vou fritar um por vez, porque a panela não dá para fritar os dois de uma vez. E também porque a gente não quer que o pastel fique encharcado de óleo. Então, competir aqui com esse calor não é o momento ideal. A gente precisa do calor todo para esse pastelzinho lindo aqui que vai sair. Então, e fritura de pastel é uma coisa bem mais rápida, né? A gente colocou coisa de 3, 4 minutos, dourou. Já tá pronto pra gente retirar, colocar no papel absorvente para remover o excesso do óleo. E aí é só se deliciar. Faz um vinagrete bem gostoso, com tomate, com pimenta. Nossa senhora. Um ketchup caseiro. Ai, meu Deus do céu. Tinha uma receita de ketchup caseiro lá no bistrô, que o povo ficava morrendo por causa desse ketchup. Tinha gente que ia pra lá só por causa desse ketchup caseiro que eu fazia. Quando não tinha, era uma guerra. Então, depois eu vou dar uma dica de ketchup caseiro pra vocês, tá bom? O pastel tá fritando. Daqui a pouquinho tá no ponto pra gente consumir. Terceira receita da nossa oficina de lanches do Veganeira, a gente vai fazer uma massa para coxinha. Uma massa feita a partir de mandioca. Essa massa é muito gostosa, bem macia. Vou usar um recheio que é o queridinho de todo mundo que gosta de uma coxinha, que é uma carninha de jaca. Mas também você pode usar o recheio na sua coxinha que você quiser. Posso depois disponibilizar esse recheio para quem se interessar, manda mensagem para mim, que a gente vai passa esse recheio para vocês fazerem também. Mas o importante hoje aqui é a gente fazer essa massa de mandioca. Então, aqui eu tenho a mandioca cozida num fundo de legumes, um caldo de legumes que eu fiz em casa, né? Fervi alguns vegetais, cenoura, salsão, alho poró, para poder a mandioca já ficar saborizada quando a gente fosse fazer esse processo aqui. Então, pego a mandioca já saborizada, né? Com esse caldo, ela foi fervida nesse caldo, então ela tá bem molinha. A gente vai espremer, porque a gente quer essa massinha aqui para poder fazer, modelar a nossa coxinha. Então, continua aqui espremendo. Vou pegar aqui os pedaços mais macios que eu encontrar. Olha, espremo com facilidade, porque a mandioca já tá bem macia. E ela fica bem perfumada, porque a gente fez esse cozimento no fundo de legumes e não na água, né, pura. Então a gente já dá esse perfume e esse sabor para a mandioca que a gente precisa. Então, vou continuar aqui, vou espremer mais um pouco. Vou fazer mais ou menos 500 gramas de mandioca. Vou fazer meia receita da massa, que é pra gente ver aqui esse processo. Vou pegar aqui as partes mais macias. A gente retira aquele veio central da mandioca, né? Aquele fiapinho, não ficar. Vai ser mais ou menos aqui metade dessa quantidade que eu vou espremer. E a gente vai fazer também a mandioca
no estilo, a coxinha de mandioca no estilo feira. Então, coloquei aqui os pedacinhos. Recheio, você pode usar a criatividade, fazer o que você quiser, como eu falei. Pode fazer até coxinha doce, fazer coxinha com aquele doce de leite de castanha que a gente aprendeu na oficina de sobremesa, fica muito boa. Então, espremi, tem suficiente aqui para eu poder fazer a massa para vocês. Foi mais ou menos meia receita. Então eu vou colocar um pouco de farinha de trigo. A gente vai dar uma polvilhada aqui, só um pouquinho para a gente poder fazer a junção dessa mandioca, para ela poder ficar suficiente para a gente modelar com a mão o nosso cestinho. E a gente vai colocar o sal, porque o fundo de legumes não tem sal, não leva sal. Então, a gente vai botar aqui a nossa pitada de sal. A gente tenta colocar o mínimo de farinha possível, né? O legal é que fique realmente só a mandioca. Mas como tá muito mole, ainda não consigo fazer o cestinho, eu vou botar um pouco mais de farinha. Mexer, dar essa incorporada. Não precisa sovar muito, é só para incorporar a farinha na mandioca. Vou precisar mais um pouquinho de farinha, vou pegar aqui um punhadinho. Só para ela ficar numa consistência suficiente para a gente modelar. Vou lavar a mão para poder conferir aqui como é que tá, porque como eu tô com a mão muito úmida, quero ver aqui como é que tá essa massa. O legal é a gente deixar a mandioca bem sequinha. A gente faz, cozinha no fundo, né? Deixa ela bem molinha. E depois a gente vai escorrer para ela ficar bem sequinha, para a gente adicionar o mínimo de farinha possível. Então, aqui a mandioca, essa base, vou ter que botar um pouco mais para poder conseguir modelar. Então, a ideia é essa, você vai observando a umidade com a mão, a quantidade de farinha que você vai adicionar, vendo se você já consegue. Aqui eu já consigo fazer o cestinho da mandioca, então vou lavar novamente a mão para remover o excesso de massa e a gente vai modelar aqui o cestinho para rechear a nossa coxinha. Vou botar no forno junto com o outro aí. Vamos modelar aqui a nossa coxinha agora. Vou pegar aqui uma porção da massa, ela vai ficar um pouco mais úmida mesmo. Você pode molhar a mão, molhar um pouco a mão para poder facilitar aqui a modelagem, para ela não grudar. Eu peguei uma porção, vou fazer um cestinho aqui para a gente poder colocar o recheio. Então, vou afundando aqui, ó, o meinho, levantando aqui as bordas, pra gente conseguir depois fechar o bico da coxinha. Então, fiz aqui o cestinho, vou pegar o meu recheio, vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de recheio aqui no centro. E eu venho subindo aqui a lateral até elas se encontrarem, para eu conseguir fechar, fazer aquele biquinho da coxinha, né, que a gente já conhece. Então, vou subindo, modelando. Ela fica uma massa mais molinha mesmo, porque a gente está fazendo com a base praticamente de mandioca, a gente não está fazendo, usando bem pouquinha farinha. Então, a gente vai fazendo o formato da coxinha, modelando com a mão, tá
vendo? Ó? A gente fez o biquinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar na farinha de rosca, ela já tá com umidade suficiente. A gente vai passar na farinha de rosca para poder fazer a casquinha da coxinha. Então, vamos passar aqui a coxinha na farinha de rosca. É suficiente, não precisa passar ovo, nada disso. A gente nem usa ovo, né? Então, ela já tem umidade suficiente para aderir à farinha. Dá mais uma modeladazinha para não desmanchar, né, o formato de coxinha e levar para fritar. Vamos fritar essa coxinha, o óleo já está aquecido. Vou fazer mais uma para a gente ver o formato enquanto ela está fritando aqui. Então, ó, faça uma bolinha. Faça um cestinho, afundo no meio, coloco uma colher de recheio. Aqui está sendo um refogadinho de carne de jaca. Coloquei o recheio, vou subindo aqui a lateral, né? Para poder fechar o nosso biquinho da coxinha. Olha aqui o movimento da minha mão. Vou fechando, juntando as pontas e depois eu faço esse movimento aqui para afinar essa pontinha aqui e ajeitar a bundinha da coxinha. Normalmente. Ah, tem uma pergunta. Aí você começa a comer pelo bico ou por aqui, pelo fundinho? Tem gente que gosta de comer pelo fundinho para já começar pelo recheio. Tem gente que gosta de comer aqui pela pontinha para guardar o recheio, que é a melhor parte, pro final. Eu não gosto muito de guardar nada pro final não, porque daqui a pouco alguém pede um pedaço e eu sobe na curva. Então, se bem que essa massa é deliciosa, então a massa também tá valendo. Mas quem é que não quer dar uma mordidona no recheio? Pronto, coxinha pronta, modelada, vocês viram que é bem simples. Vou botar pra fritar. E a gente vai ver essa coxinha maravilhosa. Com uma massa bem macia, casquinha crocante por fora, fritinha, bonitinha, junto com os nossos outros lanches na mesa que a gente vai montar bem linda para poder merendar. Última receita da nossa oficina de lanches do Veganeira. A gente vai fazer sopa paraguaia. Ai, essa receita eu amo, porque foi a receita que começou tudo isso aqui. Primeira vez que eu participei do edital Janela dos Saberes. A coxinha estourou. Primeira vez que eu participei do edital. Janela dos Saberes foi com uma receita de sopa paraguaia. Eu tô aqui regulando o fogão, porque esse fogão e eu, a gente tem um caso de amor e ódio, mas a gente tá se entendendo. Então, essa receita de sopa paraguaia já foi uma receita selecionada, foi como tudo começou pra gente poder depois fazer o Veganeira. Então, fico muito feliz, uma receita muito saborosa. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai refogar um pouquinho de azeite, a nossa cebola picadinha. Então, colocando aqui a cebola. Vamos deixar essa cebola murchar um cadinho. Dar aquela temperadinha básica. Sal, para ajudar a murchar. A gente quer que ela fique bem transparente. Vamos colocar com salzinho. Não bota muito sal nesse momento, porque a gente ainda vai botar sal na massa da sopa paraguaia. Então, é só mesmo para dar assim já uma leve temperada. Então, vamos preparar a massa enquanto a nossa cebola já está aqui fazendo esse processo, certo? Vamos para o liquidificador. No liquidificador, a gente vai colocar o nosso milho.
colocar aqui uma parte, vou bater. Quero ver se eu faço menos meleira dessa vez. O milho, vou batendo aos poucos pra gente poder também fazer um creminho homogêneo. Então, já vou colocar aqui um pouquinho de água também para facilitar bater. Bate bem. Vai batendo. Já pode ir botando um pouquinho de sal para ir incorporando. Bota mais um pouquinho de milho para bater. Aqui você pode usar a espiga de milho debulhada. Você pode usar o milho em conserva em água, aquele feito na água, no vapor. Então, se você for usar o milho do pacotinho, você pode usar com a água e tudo. Se você for usar a espiga, tem que acrescentar a água. Cebola murchando. Vou dar um confere aqui. Perfeito. Aqui a gente ainda vai botar mais um pouquinho de milho para bater. Aqui eu tô usando uma mistura de milho debulhado e o milho em conserva, fiz essa junção. Eu costumo fazer com o milho debulhado, mas dessa vez eu quis fazer esse mix. São milhos com texturas diferentes também. Você pode fazer de dois jeitos. Mexe para poder bater tudo. Não tem problema ficar pedacinho, porque afinal de contas é o milho que a gente quer, né? Então a gente vai bater um pouco, mas pronto, já tá suficiente. Vou pegar o meu paninho e botar mais pra cá. A cebola já tá ok, vou desligar. No refratário, na nossa tigela, a gente vai misturar o fubá de milho, o nosso queijo ralado vegetal, aquele mesmo queijinho ralado que a gente já usou em outros preparos, a gente usou nas chipas, a gente usou no pão de queijo, é aquele queijinho ralado que você consegue já encontrar em vários supermercados, casa de produto natural, um queijinho que é a base de amendoim, castanha de caju, né? Tem o aroma de queijo, então ele ajuda a trazer, né, esse aroma do sabor parecido com o queijo que é utilizado. Vou colocar também levedura nutricional, não é levedo de cerveja. A levedura nutricional, ela também ajuda a trazer esse gostinho de queijo, mas ela traz também a questão dos nutrientes, né? Então, ela aumenta o valor nutricional dessa receita. Então, é opcional, se você encontrar, coloca que vai ficar muito gostoso. Se não tiver, não tem problema, faz com o fubá, o queijinho ralado. A gente vai adicionar o conteúdo do liquidificador. Deixa eu botar todo o conteúdo aqui do liquidificador. Misturar bem para poder incorporar o fubá. Perfeito. O que a gente vai colocar aqui nessa massa ainda? A gente vai colocar a nossa cebola refogada. Cebolinha que a gente refogou. E
queijo vegetal que eu ralei aqui. Essa é uma mussarela vegetal, muito simples de encontrar também. Já existem várias marcas de queijo vegetal, de mussarela, então ela foi raladinha. A gente vai colocar aqui na massa. Incorporar e verificar o sal. Vamos experimentar para ver como é que tá, se já tem sal suficiente. Vai virando uma massa, né? A gente vai colocar depois numa assadeira para levar para assar. Então, incorporei aqui todos os ingredientes. Vamos dar aquele confere para ver se tá bom de sal. Vou colocar mais um pouquinho de sal. Incorporar também. E aí, a gente já pode colocar o nosso fermento. É a última coisa que a gente coloca na receita, é o fermento. Mistura direitinho para o fermento poder espalhar na massa. E a gente vai pegar uma assadeira, pode ser de metal, pode ser um refratário de vidro também, assim compridinho, não tem problema. Não precisa untar, porque a própria gordura daqui da nossa receita já vai ser suficiente. Essa não tá muito grande? Acho que tá bom, tá bom. Vai caber no forno? A gente vai colocar aqui a nossa massa, vai espalhar. Perfeito, vamos nivelar aqui. E a gente vai finalizar com umas cebolas cortadinhas. Essa cebola sem refogar. Alisa bem para ficar bem retinho. Para ficar, ó, bem bonita. Nossa assadeira. Pronto. A gente vai vir agora com a cebola cortada em rodelinhas, bota por cima, faz um carinho, uma coisa bem bonita, para poder distribuir a cebola aqui lindamente fatiada. Fiz isso, vou colocar mais um fio de azeite aqui por cima e a gente vai levar para assar por mais ou menos uns 30 minutos. A gente vai conferindo. Fiozinho de azeite. Perfeito. Dá uma limpadinha aqui. E essa é a nossa última receita do ciclo de oficinas, da nossa oficina de lanches. Vou botar para assar. E a gente vai ver o resultado dos nossos 4 lanches lá na nossa mesa montada pela Kamikado, tá bom? Essa parte dos lanches, pra mim, é uma das oficinas preferidas para degustar. Eu gosto demais desses sabores. Gosto dos pratos assados, gosto de uma friturinha também, né? De vez em quando é bom. Então, essas receitas foram criadas também para agradar esse público, né? Que gosta de assado, que gosta de frito, com recheios bem variados. Então vocês podem ver que a gente tem realmente uma infinidade de sabores, um universo muito grande que a gente pode explorar, né? Cada um recheado com itens diferentes. Então, pra gente sair da normalidade e cair por terra esse pensamento de que comida vegana é sem graça, não tem sabor, não tem variedade, com uma mesa festiva dessa linda, cheia de sabores, a gente não tem como ficar com água na boca. Chegamos ao final da nossa oficina de lanches do Veganeira, nosso ciclo de oficinas de releituras veganas da comida pantaneira. Mais uma vez com essa mesa linda, montada aqui pela Kamikado no Espaço Gourmet, no Shopping Campo Grande. Agradecendo mais uma vez esse carinho, tá todo especial aqui para nossa comida. E agradecendo também ao nosso parceiro, Bebê e Comer MS.
Hoje a gente produziu saltenha com recheio bem apimentado de proteína de soja, miudinha. A gente fez pastel de feira com recheio de palmito, refogadinho de palmito. A gente fez uma coxinha de mandioca deliciosa com recheio de refogado de jaca. E finalizamos com a nossa sopa paraguaia, super típica daqui da região, com muitos sabores, muito aroma e muito amor, porque vocês sabem que é o que mais tem, é o principal tempero de todos esses ingredientes. Obrigada! Um cheiro!